Fala, Batista, como eu disse no meu destaque inicial, o elenco da Ponte Preta finalizou agora há pouco a preparação para a decisão de amanhã. O técnico Marcelo Fernandes passou aquele último treino para os jogadores. Neste momento, eles estão embarcando no ônibus rumo à concentração e, é claro, depois só saem para retornar amanhã ao estádio Moisés Lucarelli. E a importância dessa partida de amanhã é, claro, tratado como decisão aqui no estádio da Ponte Preta para os torcedores, também para os jogadores, partida que pode definir com 2 rodadas de antecedência o acesso da Macaca à Série B do ano que vem. E o Elvis, um dos líderes desse elenco, um dos jogadores mais experientes aí desse grupo de jogadores da Ponte Preta, falou com a gente essa semana e falou um pouco sobre como os jogadores devem controlar a ansiedade para essa partida de amanhã. A ansiedade, a gente tem que conter ela, né? A gente é bastante experiente para passar por isso, mas lógico que esse grupo que quer o quanto antes subir a Ponte Preta, para poder tomar as decisões possíveis aí, se Deus quiser chegar numa final, que seria um marco histórico para a gente aí, e a gente está desde o começo pensando nisso. Então eu tenho certeza que vamos conter a ansiedade e fazer um grande jogo. E essa possibilidade de um acesso com 2 rodadas de antecedência, é claro, passa muito pela chegada do técnico Marcelo Fernandes. Desde que ele chegou, são 6 jogos, 6 vitórias consecutivas, e o Elvis também fala um pouco sobre o que mudou desde a chegada do Marcelo Fernandes. O Marcelo chegou, eu particularmente gostei muito da chegada dele, como gostava também do Alberto pra caramba. O Alberto tem bastante do trabalho no time do Alberto também, então a gente não pode falar nunca de quem veio aqui e trabalhou bem pra caramba. E o Marcelo chegou e tem um método diferente, mas é um treinador que cobra bastante. Então, assim, ele chegou, acho que adaptou todo mundo do jeito que ele queria, que quer jogar, todo mundo entendeu. E as vitórias estão aparecendo e cada vez mais o trabalho dele está sendo bem visto, está sendo reconhecido, que ele é um grande treinador e eu tenho certeza que ele vai fazer história com a gente. E agora, falando do time que vai a campo amanhã, o Marcelo deve promover apenas uma mudança em relação à equipe que venceu o Náutico na semana passada lá nos Aflitos. Naquela ocasião, o Léo Oliveira estava vetado pelo departamento médico, porém, durante essa semana ele já se recuperou, foi liberado pelo departamento médico e fica à disposição do Marcelo Fernandes. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Simon na zaga e o Arthur na lateral esquerda. No meio de campo, Luiz Felipe, o Léo Oliveira retornando ao time titular, o Elvis e lá na frente, Toró, Bruno Lopes e o Gé. Como eu disse, só deve haver uma alteração aí em relação à equipe que venceu o Náutico na semana passada. E agora falando sobre a torcida, Batista, como eu disse, ontem a Ponte Preta divulgou uma nova parcial, haviam sido comercializados mais de 10 mil ingressos. Hoje pela manhã as bilheterias abriram novamente, uma boa movimentação do torcedor. A expectativa é de um público que ultrapasse aí a casa dos 15 mil torcedores. Hoje as bilheterias do Majestoso ficam abertas até às 7 da noite e amanhã elas funcionam a partir das 9 da manhã até o intervalo dessa decisão aí. E a torcida da Ponte Preta prepara mais uma vez uma grande festa para recepcionar os jogadores amanhã. Assim como foi na partida diante do Brusque aqui no Majestoso, a torcida da Macaca prepara aí a chamada Ruas de Fogo para recepcionar os jogadores antes da partida de amanhã. E estamos falando da torcida da Ponte Preta, a torcida vem abraçando o time, porém, do lado do Náutico a situação é um pouco complicada. Ontem, no embarque da delegação do Timbu rumo a Campinas, torcedores organizados da equipe do Náutico protestaram, cobraram o elenco, também cobraram o técnico Hélio dos Anjos, o filho dele, o Guilherme dos Anjos, e nós vamos conferir um pouco de como foi esse embarque tumultuado da equipe do Náutico. Levaram um gol de lateral. Essas são as últimas da Ponte Preta, também do Náutico. Ponte Preta definida, pronta para encarar o Náutico amanhã. Como eu disse, decisão que pode garantir o acesso de forma antecipada da Macaca rumo à Série B do ano que vem. Batista? Pedrão, você, para entrar aí no estádio, evidente que deve ter passado lá pelo portão principal, né? E viu ali as bilheterias. Tem muita movimentação lá nas bilheterias? Sim, Batista, uma boa movimentação, cerca de 50, 60 torcedores ali, integrantes da torcida jovem que tem a sede em frente ao Estádio Majestoso, também ali nas redondezas, mas uma fila muito boa de torcedores nas bilheterias aqui do Majestoso.
Muito obrigado ao Pedro Piscinato, ao vivo, direto do palco do jogo, o local onde será disputado o jogo decisivo para a Ponte entre Náutico e Ponte Preta. A Ponte vencendo não depende de nada e nem de ninguém. Já estará na Série B em 2026. Portanto, apenas uma alteração em relação ao time que jogou lá no Recife. Sai Lucas Cândido e volta Léo Oliveira. Eu gosto mais. Mas não está errado jogar com o Rodrigo Souza, não. Também gosto. Mas eu acho que... Ele está tirando o Léo Oliveira. Está tirando o Lucas Cândido. Eu estou tirando. Não, ele também. Ele também. Que jogou bem contra o Náutico lá. Né? Então, não está errado nenhum dos três, na verdade. O Tigrão está certo na observação. Concordo com ele. Agora, a minha preferência é o Léo Oliveira. Por quê? Porque ele marca, mas joga. O Rodrigo Souza marca melhor do que os três. Mas na hora da fluência do jogo ele está um degrau abaixo. E o Lucas Cândido, ele apesar de ter jogado bem contra o Náutico, ele às vezes dá uma leseira nele, essa coisa toda. Então eu iria para o jogo com o Léo Oliveira. Agora, eu só quero alentar, a gente viu aí muitas manifestações, né? Já está acontecendo desde lá do Recife, foi para o aeroporto, a pressão está muito grande, mas mesmo com esse clima desfavorável, eu tenho muito respeito pelo Náutico. Eu acho que é um time que tem bons jogadores e um ótimo comandante. Então eu sei, a Ponte é a favorita, eu acho. O meu palpite é que a Ponte vai vencer o jogo, mas cuidado com esse jogo. E outro alerta, aliás, esse alerta foi feito, o Tigrão estava comigo lá na nossa área, pelo Valnei Matheus, nosso internauta. Para a torcida da Ponte, não, em caso de vitória e precisa jogar para vencer, não invadam o campo. Eu estou fazendo coro a colocação do Valnei Matheus na internet para a gente na nossa área hoje. Torcedor da Ponte, ganhou o jogo, não invada o campo que você pode estar prejudicando o seu time. O Náutico tem desfalques importantes. Ele já tinha perdido o Patrick Alain, contundido, não joga mais. Marco Antônio saiu, foi para o CRB. Esse não estava jogando nada. Esse jogou a última partida, né? O Patrick Alain nem jogou o último jogo lá no Recife. E o Vinícius, a informação é de que está contundido também e não joga essa partida amanhã, 5 da tarde, com a transmissão aqui na tela da Band. Desfalques importantes do Náutico, mas a Ponte que não entra em oba-oba. Deixou oba-oba para a torcida, pô. E o Marco Antônio foi dispensado. Foi, ele foi pro caras e meio. Foi pro CRB, né? Ele não foi dispensado, né? Ele recebeu uma proposta do CRB. E saiu, deixou o Náutico. Na verdade, ficou um clima ruim para ele. Deixa eu corrigir. Ele assinou um pré-contrato com o CRB. Pré-contrato. O Hélio ficou louco da vida com o empresário, fez críticas pesadas e a diretoria colocou ele de lado lá. Foi isso que aconteceu. Ele vai o ano que vem para o CRB. Pré-contrato que ele assinou. Mas desculpa. E era um dos pilares da equipe do Náutico, né? Um segundo volante moderno, quase meia e tal. Agora... Verdade. O Náutico perdeu o jogador em todos os compartimentos. É verdade. Carlinhos, verdade. Zagueiro. Aí Marco Antônio foi embora. E Vinícius no ataque. E o Patrick Alain também, né? E o Patrick Alain na meia. Se você dividir o meio-campo em dois, eu divido sempre o meio-campo em dois. O meio-campo de marcação e o meio-campo de criação. Verdade. Aí você multifaceta o time em 4 compartimentos. Aí ele perdeu nos 4. E aí? O que isso muda? Nada. A dificuldade que a Ponte vai ter é gigantesca. Sabe por quê? Porque o Náutico sabe que é o jogo que mantém ele com chances, ou que praticamente, em caso de derrota, ele será eliminado. Inclusive dependendo do que acontecer em Brusque, lá um pouco depois. Que o jogo em Brusque é 7h30, né? E o jogo aqui é 17 horas. Então, um jogo perigosíssimo, a Ponte que deixe o oba-oba para a torcida, que continue focado, humildade, característica de time operário, todo mundo correndo muito, respeito ao adversário, mas sem se intimidar. Essa é a receita. Olha aqui a arte da transmissão pela rádio Bandeirantes. Aí Ponte Náutico, FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui os nossos patrocinadores.
Rocha Autopeças, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop Internet, Sicredi, Aroma das Ervas e KS Tubos.